Então, a segunda aula aí, pessoal, da webinar, né, esse treinamento aí da Rio Placa Solar, né, ontem a gente comentou sobre a parte de geração de conforme é captada essa luz, né, e ela é transformada em energia para o cliente. Falamos um pouco sobre o excedente, em questão também, se quando a gente tem um dia nublado ou chuvoso, se a gente consegue gerar energia, né? Então a gente trouxe um pouco. Para quem não viu, então, essa primeira aula, né? Depois só voltar e verificar lá pelo YouTube, que eu deixei disponível lá para vocês. Então hoje nós vamos estar falando sobre os equipamentos. Nós vamos falar sobre os equipamentos. Então a gente tem aí, ó, o primeiro equipamento que nós vamos falar vai ser o módulo fotovoltaico, tá? Então aqui dentro da proposta, ela vem dizendo lá assim, ó, caro cliente, garantia dos painéis fotovoltaicos de 10 ou 12 anos. Isso aqui vai ser conforme o fabricante, tá? Tem fabricante que te dá uma garantia da fábrica, da garantia de 10 anos, e temos fornecedores que dão 12 anos em cima do módulo, tá? Do painel fotovoltaico. Então, dentro da fabricação dele, tá? Então, aqui a garantia de fabricação, ele pode ser de 10 ou 12 anos, conforme o fabricante. Normalmente, as nossas propostas, nós temos colocado aí o Ginco, e o Ginco ele contempla 12 anos de garantia. Tá? Toda vez que nós vemos uma propaganda, sempre a gente vê lá, é uma garantia de 25 anos. Né? Você já deve ter visto aí muita propaganda falando isso. E isso aqui não é tudo de verdade, tá? Porque não é 25 anos de garantia, são 25 anos que eles colocam de produção, tá? Em cima dessa quantidade de anos. O que ele diz é o seguinte, os 10 primeiros anos, tá? Você consegue ter aí, ó, uma perda, que eu comentei ontem também, ó, é uma perda de 10% que você consegue gerar até 90%, tá? Em cima desses 10 anos. Ultrapassando esses 10 anos, no caso, mais 15, completando, então, no caso, os 25 anos de geração, ele tem uma eficiência aí que, no máximo, ele vai ter uma perda de 20%. Então, ele poderá gerar, então, até 80% de capacitação, capacidade máxima desse gerador. Giovanni, ele só vai gerar isso aqui quando ele chegar aos 25 anos, quando ele chegar aos 25 anos, ele só vai ter 80%? Não, ele pode ter mais do que 80%. O detalhe é que o mínimo, o máximo, no caso, o máximo que ele vai perder poderá chegar a 20%. Então, ele tendo aí uma produção de 80% em cima da capacidade máxima desse módulo. Então, vamos supor, se eu tenho aqui que esse módulo ele é de 400 watts, né? Então, dentro dos 10 primeiros anos, o que eu tenho aqui? 10%, então eu teria aqui 360. Então, dentro dos meus primeiros 10 anos, ele pode trabalhar não só dentro dos 400, ele pode ter uma perca, onde ele pode trabalhar aqui com, no mínimo, 360 watts. Chegou aos 15 anos posterior, até os 25, então ele vai perder também aqui, em cima dos 400, então ele vai estar aqui com 320. Tá? Então, o mínimo que ele vai trabalhar dentro de 320 watts. Tá? Então, tá ali, ó, são 25 anos de produção e não são 25 anos de garantia. A garantia do módulo, ele está aqui, ó, dentro dos seus 10 e 12 anos. Tá? E dentro de 25 anos é de produção, que também essa produção não é dentro da garantia do fabricante. O fabricante ele não vai te substituir se daqui a 25 anos ele não está gerando os 320. Se estiver gerando menos, ele não vai trocar o seu sistema. Tá? Agora, se dentro da eficiência dos 12 anos ele mostrar alguma falha, algum defeito, aí sim, e também sendo de fabricação, a gente consegue fazer a troca sem custo aí do painel solar. Hoje a gente tem aí os fabricantes, tá? A gente tem módulos a partir de 330, tá? No caso de 330 watts, que é a potência.
a gente vai ver que tem os módulos policristalino, que é essa configuração aqui mais azul clara, tá? E os monocristalino, que é, no caso, essa coloração aqui um pouco mais escura, que são aí os dois módulos que nós temos aí para trabalhar. Existem outros módulos também, mas normalmente são esses daí que a gente sempre vai ver, tá? O policristalino e o monocristalino. E aí os fabricantes que a gente tem dos módulos, ó, que no caso é o canádio, ginkgo, baidi e a trina, tá? São os módulos que nós trabalhamos. Então aqui, correspondente, eu tenho aqui o ano de garantia, ó, 12 anos da canádio, 12 anos da ginkgo, 12 anos da trina, e o baidi, no caso aí, são 10 anos, tá? de garantia do fabricante. Hoje nós estamos trabalhando aí com uma maior escala em cima do ginkgo, porque ele me dá um módulo com 400 watts de potência, tá? Aonde isso aqui me corresponde praticamente, vamos supor que eu tenha um outro módulo, vamos supor da canádio. A canádio me entrega um módulo hoje de 450, tá? Então ele me entrega aqui um módulo de 450. E o que ocorre? Esse de 450, ele é policristalino, tá? Enquanto o meu ginkgo de 400, ele é monocristalino. Poxa, Giovanni, então 450 é melhor do que o de 400? Não, não necessariamente. Porque o fato dele ser poli, ele vai ter algumas características que a gente vai ver mais à frente, que a gente considera que o mono de 400 ainda vai ser melhor. Agora, se a gente vê também que a área de exposição do cliente, se a área disponível em cima do telhado do cliente não comportar módulos de potência baixa, aí sim a gente vai escolher, né, isso já é a questão do projeto, a gente vai escolher os módulos com maior potência. Tá legal? Giovanni, Oi? tem alguma marca dessa aí que é brasileira ou chinesa? São todas chinesas, tá? Hoje, praticamente tudo, pessoal, praticamente tudo aí é da China, tá? Vocês vão ver também pelo slide aí que eu vou demonstrar. São todas chinesas, porém todas elas estão aqui, ó, o selo do Inmetro, tá? Todas elas são reconhecidas através do Inmetro, tá legal? Essa Canadian aí não é chinesa também? A Canádio? Canadian, né? Isso, todas elas são chinesas, tá? É chinesa. Se não for todos os componentes da China, pode botar que mais de 50% aí os componentes são chineses. Ok. Tá? Porque pode haver que um concorrente fala para o cliente, olha, não, nosso equipamento não é da China. Mentira. Produção de silício, tá? Que é a matéria-prima feita dos módulos, eles vão ser da China, não tem como. Ela retém aí mais de 70% da produção do silício é da China. Portanto, quando houve uma inundação em uma das usinas de silício, né, há pouco tempo, não deve ter nem um ano, no máximo aí, o que ocorreu? O preço dos módulos, né, ele acabou aumentando. Por quê? Como essa usina lá foi atingida por conta da inundação, a produção diminuiu. Então, acabou que pela procura e oferta, né, teve que ter um aumento aí em cima dos módulos por conta do silício. Então, no caso aí, a gente vai falar agora sobre a diferença, né, do monocristalino e o policristalino. Dentro do monocristalino, pessoal, então a gente tem aqui, ó, o monocristalino possui a eficiência mais alta. A vida útil, né, é maior que 30 anos, a degradação dele é menor e funciona em melhor condições de pouca luz. Então, vamos lá, se a gente comparar com o policristalino, por que nós dizemos que ele tem uma maior vida útil, né? Por questões diretamente dessa degradação ser menor. O tempo que ele demora para perder a eficiência é maior, tá? Então, ao longo do tempo, ele vai diminuindo menos essa perda da eficiência do que o policristalino. Então, a vida útil de um módulo monocristalino é maior do que o poli, tá?
em condições de pouca luz. O que é isso aqui? Vamos supor, o ao amanhecer, ao tardecer, dias chuvosos, dias nublados, tá? Onde nós temos o quê? Pouca luz. Então, em ambientes que a gente tem pouca luz, não é sombra, tá, pessoal? Não é ter sombra pegando em cima do módulo, mas sim é ter uma luz, porém é uma quantidade pequena, tá? Então, isso faz o quê? Uma compensação também na geração da string, né? No caso, o conjunto de módulos, ele consegue ainda gerar uma quantidade boa de energia, mesmo em condições com pouca luz. Possui uma cor uniforme, né? Indicado, no caso, o silício de alta pureza, e a partir de um único cristal, de cantos, né? Tipicamente arredondados. Então, é fácil a gente identificar o módulo monocristalino pela característica. Você vê que é como se ele fosse um pouco redondo, né? Pela característica que ele não tem a quina, né? Como se fosse arredondado. Então, ele é de alta pureza do silício, que é utilizado no monocristalino. É um único cristal, onde eles fazem, no caso, as células, tá? De repente, alguém pode perguntar para vocês, de quantas células? Normalmente, a gente trabalha com 72 células. O que é uma célula? Cada quadradinho desse aqui, ó, tá? Cada quadradinho desse aqui, ele, no caso, é uma célula. Então, são formados um módulo através de um conjunto de células. Então, normalmente, o nosso módulo ele tem 1 metro, tá? E, no caso, na altura, ele tem aqui 2 metros. E um conjunto de células de 72 células, tá? Que compõem os nossos módulos monocristalinos. São utilizados aí para otimizar o espaço disponível, né? Aproveitando melhor a área do telhado. Então, vamos supor, se eu tenho um telhado que ele seja pequeno, não tem sombra, ele é pequeno, e eu ia precisar ter uma quantidade maior de módulos se eu utilizasse os policristalinos, então qual é o melhor recurso? Eu posso usar o monocristalino, pela questão que ele vai me dar uma proporção de energia de maior ou igual do que o poli. Então, ele em espaços, né, que sejam reduzidos, é mais indicado a gente colocar, então, esses módulos monocristalinos. A eficiência média dele aqui, ó, é de 15% a 22%. Giovanni, como assim uma eficiência de 15% a 22%? Quando a gente fala que esse módulo aqui, ele gera 400 watts, esses 400 watts, na verdade, é dentro dessa eficiência aqui, ó, tá? Ele não chega, na verdade, dentro de uma eficiência de 100% desse módulo. Quando a gente diz que ele gera os 400, esses 400 ele é previsto dentro de uma eficiência dos módulos de 15% a 22%. Tá? A cor azul escura, né, que é uma característica dele, ou quase preto. Então, você vê um módulo que ele, né, um azul escuro, praticamente preto, você já vai identificar diretamente que é um módulo monocristalinos. Painéis solares monocristalinos são mais caros. Tá? Então, no caso, em relação de viabilização, levando em consideração o custo da obra, a gente tem que visualizar se realmente vai valer a pena também a gente colocar esses módulos. Tá? Dependendo do projeto, eu sempre coloco um monocristalino. O que eu faço? Às vezes eu tiro um pouquinho mais do meu, mas eu coloco sempre uma qualidade melhor para o cliente. Entendeu? Que a gente consegue trabalhar preço e qualidade também para o cliente. O policristalino. Policristalino é a formação de múltiplos cristais, né? Então, daí o nome, o policristalino. Sua fabricação é mais fácil, a quantidade de silício residual é menor, as células são ligeiramente menos eficientes. Tá? Então, no caso aqui, ela tem as células que ela é um pouco, né, com a eficiência menor do que os policristalinos. No caso, essa eficiência média, ó, ela já está entre o que, ó, 14% e 20%. Tá? Em comparação ao ao mono, ele é de 15% a 22%. Então, você já vê que ele já parte com uma eficiência menor do que o policristalino, do que o monocristalino. Uma outra questão do policristalino é o seguinte, pessoal, é o aquecimento, tá?
e menor produção. Giovanni, a gente precisa de sol para gerar energia. Sim, nós precisamos de sol para gerar energia. Porém, em um tempo muito quente, né, ele tendo um sol muito realmente quente em cima das placas, dos módulos, isso não é bom. Tá? Por que não é bom? Porque ela precisa ter uma dissipação de calor, ela precisa ter um sistema que possa resfriar esse sistema. Então, se ela esquentar muito, ela começa a perder um pouco dessa eficiência. Tá? Então, a produção ela também diminui se o módulo estiver muito quente. Tá? Diferente já do monocristalino, que ele não aquece tanto quanto o policristalino. O benefício dele, no caso, ele é mais barato, tá? Então eles são mais baratos em relação ao monocristalino. Garantia de produção dele está em torno de 25 anos. Então é o que eu falei assim, entre um e o outro, qual eu coloco? Isso aí vai depender muito do projeto, porque se o policristalino ele diz que entrega aquela potência, você vai ter aquela potência. O detalhe é que o monocristalino, ele pode acontecer que, por questões da captação em baixa luz, ele consegue ainda te dar um pouco mais de produção, né, tanto no início da manhã quanto no final da tarde. Tá? Então, aqui, ó, menos watts por metro quadrado. Então, aqui, ó, precisa de uma área maior de painéis policristalinos para gerar uma mesma quantidade de watts por metro quadrado, né, que os painéis monocristalinos. Então, se a gente tem aqui, vamos supor, vamos dizer 9 metros quadrados. Vamos ver que eu tenho 9 metros quadrados aqui. Um, dois, três. Não, 6, 3. $12 metros. Vamos dizer que eu tenho 12 metros aqui, metros quadrados de placa. Então, eu tenho aqui, ó, placa 1, a placa 2, placa, né, no caso aqui, o módulo 3, módulo 4, módulo 5 e o módulo 6. O que ocorre? Se eu só tenho essa área disponível para colocar aqui os policristalinos e eu consigo colocar os 6, beleza, eu posso utilizar o policristalino. Porém, às vezes, dependendo conforme for a orientação, eu consigo, com um monocristalino, de repente, pela potência, em vez de usar 6 policristalinos, eu consigo usar apenas 4 monocristalinos. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó, por menos, né, watts em metro quadrado. Então, no caso aí, precisa de uma área maior de painel e policristalino para gerar uma mesma quantidade em watts por metro quadrado que os painéis monocristalinos. Tá? Isso necessariamente significa que o módulo é melhor que o policristalino? Não, isso não significa. Tá vendo aqui? Ó? Isso não necessariamente significa que o mono é melhor do que o policristalino. Tá, pessoal? Então, não quer dizer que o poli seja pior do que o mono seja melhor. Não é isso, tá? Ele, na verdade, isso daí vai depender do projeto em cima, das características do terreno, das características da casa da pessoa, do telhado. Então, é isso que ele vai levar em consideração se a gente vai colocar o policristalino ou se vai utilizar o monocristalino. Tá? Isso aqui também, pessoal, estou trazendo para vocês em questão de conhecimento, mas isso aqui já vai ficar muito mais com a parte técnica. Tá? Então, quem vai estar na parte aí diretamente de suporte técnico é quem realmente precisa verificar, né, essas condições de saber escolher qual módulo vai utilizar, um poly ou um mono. A questão mesmo que eu estou trazendo para vocês é do conhecimento, para que vocês possam, né, diretamente, de repente, se tiver uma pergunta de um cliente, vocês saberem responder. Ah, mas qual é a diferença de policristalino e o monocristalino? Então, você vai dizer para ele, poxa, olha, essa concorrente nossa aqui está colocando para vocês um módulo policristalino, aonde você tem vários, né, uns múltiplos cristais. Eles são mais baratos porque a garantia de produção dele é menor, tá? Quantidade de silício residual, tá, que ele compõe,
a eficiência dele também é menor. Questão de quê? Aquecimento, tá? Então, isso você tem uma menor produção por conta do aquecimento e você vai precisar de ter uma área, né? Então, isso também, quando a gente fala em questão, a questão da quantidade de painéis sendo policristalino, além de você ter uma menor, né, quantidade de watts por metro quadrado, você vai precisar a quantidade maior de módulos, então o peso se torna também maior, tá? Então é uma outra questão que a gente também leva em consideração de sempre estar utilizando os monocristalinos. Então, fazendo a comparação, você tem aqui de 15% a 22% de eficiência, maior, né, no caso. Vida útil já está aqui nos 30 anos. A degradação dele é menor por questões dele ser apenas de um cristal. Condições de luz, né? Então, com pouca luz aqui, a gente consegue gerar uma quantidade de energia maior dentro do total de horas disponível de luz ao dia, tá? Alta pureza aí, no caso, junto ao cristal, né? No caso, que ele tem apenas um cristal, que é o monocristalino. Otimiza, então, o espaço. E um detalhe que ele é mais caro. Então, assim, pode ser um pouco mais caro. Porém, para o cliente final, ele consegue gerar muito mais energia através do policristalino. Então, assim, às vezes a gente não precisa levar o cliente, tem que mostrar para ele que não é o fato de ele ver o valor que ele está pagando em cima, mas sim que aquilo dali para ele, ao longo dos anos, vai ser muito mais vantajoso ele fazer o investimento de um monocristalino do que o policristalino. Mas, Giovanni, Sim. a diferença de valor é muito alta, dobrada? Como é que funciona? É bem considerável, sim. Vamos supor que um módulo policristalino, vamos dizer que esteja aí custando hoje uns R$800, enquanto um mono vai custar em torno de uns R$1.400. Sei, entendi. Entendeu? Ele é bem mais caro. Aqui, pessoal, então são os nossos inversores. Também nossos inversores, eles recebem aqui o selo do Inmetro, tá? Todos eles têm o selo do Inmetro. A gente tem aqui, então, o Sungrow, Grovalt, Daveg e o Fronius. Diretamente são essas marcas aqui de inversor convencional que nós utilizamos. Existe outra, a gente tem fornecedores também que entregam outros modelos, porém, é dentro da configuração que eu tenho trabalhado hoje, e o que eu mais tenho feito instalação é esse cara aqui, que é o Sungrow, tá? O Grovalt também a gente até consegue instalar uma quantidade boa dele, sendo que esse daqui ele é totalmente chinês, tá? Então eu não aconselho a instalar o Grovalt. Eu sempre venho para dentro do Sungrow, tá? Onde ele me mostra aqui uma qualidade e eficiência muito maior que os demais fornecedores. O Fronius, nós também vamos ver, o Fronius ele é líder, tá? Mundial aí dentro dos inversores. Sendo que ocorre? Comparando o Fronius com o Sungrow, o que ocorre? Eles, para mim, são idênticos, tá? O detalhe que é igual você comprar uma roupa, vamos supor, deixa eu fazer uma comparação, vamos fazer uma comparação de um carro, né? Você tem um Civic e você tem um Corolla. Todos os carros são excelentes, né? Mas, às vezes, o que vai ocorrer? O Corolla ele vai ser um pouco mais caro do que o Civic, né? Em uma proporção. Posso estar falando até besteira, mas vocês estão entendendo no caso que eu estou querendo colocar para vocês, né? Então, o Corolla ele vai ser mais caro por quê? Por conta do nome, tá? Então, o nome Fronius ele vai pesar no orçamento. Então, vamos supor, enquanto um inversor, vamos dizer que desse daqui seja R$4.000, na mesma proporção, esse aqui vai valer uns 6 a 7 mil reais, tá? Entregando a mesma coisa, tá legal? Então aqui, entre as máquinas mais oferecidas no mercado de energia solar, o Sungrow, o Grovalt, VEG, o Fronius, entre outros. As máquinas mencionadas têm equipamentos de qualidade comprovada, todos no selo do Inmetro, e as diferenças entre elas são mínimas. Contudo, alguns fabricantes podem oferecer equipamentos de qualidade superior, assim como eu coloco o Fronius
e o Sungrow, tá? A gente vai falar um pouco da WEG também um pouco mais à frente, que a gente está falando sobre os componentes. Então aí, ó, WEG, ela é Huawei, tá? É uma marca gigantesca chinesa, tá? Então é um sistema, na verdade, hoje, que se nós formos olhar para esse nome aqui, ó, a gente acha que a gente está comprando um produto que nacional, porque a WEG ela é brasileira, mas o sistema que está dentro da WEG é da Huawei, tá? Então é um sistema totalmente aqui, ó, chinês, tá? Então tem pessoas que falam assim, mas eu quero colocar um inversor que ele é nacional. Não existe, tá? Não existe inversor nacionais, todos eles são de fora. O que pode ocorrer é igual a WEG faz. Eles pegam a carcaça aqui da WEG e por dentro ele vem com um componente chinês. Tá? Então está aqui, ó, sistema chinês, componente de proteção brasileiros, empresa no topo da produção de inversores, né, indicado para residências. Tá? Então a gente utiliza também esses inversores, porém não é o que eu gosto de utilizar. Tá? No caso aqui o Grovalt, sistema e componentes, todos eles são chineses, domina o segmento, né, pelo custo. Então ele tem um custo reduzido, todos os dois têm um custo reduzido. Indicado também para casa ou empresa, dependendo aí do seu porte, tá? Todos os dois compõem aí, ó, 5 anos de garantia, tá? Pelo fabricante. Então, qualquer questão aqui que ocorra de falha ou defeito no inversor, a gente consegue aí, né, mandar aí para assistência, e a assistência também, ela vai verificar se isso ocorreu realmente por uma questão de fábrica, né, pela fabricação. E aí, constatando, eles mandam, então, um inversor novo dentro desse tempo estimado de 5 anos. Agora aqui, ó, Sungrow. Esse daqui, como eu falei, nós já fizemos várias instalações, tá? A gente já constatamos a sua qualidade, a eficiência que ele traz, a confiabilidade que nós temos nesse inversor. Então, ele hoje é o mais indicado aí pela Rio Placa Solar para as instalações, tá, pessoal? Então, aí todos os componentes deles é coreano. A empresa é instalada na China, tá? Ela é instalada na China. Porém, o sistema dela é um sistema coreano e o sistema da Sungrow, ele é um sistema feito junto dos desenvolvedores da Samsung, tá? Então, o sistema que nós temos dentro do Sungrow, ele é um sistema da qual ele está aqui, ó, feito pelos mesmos desenvolvedores da Samsung. Então, aqui, ó, domina, né, o melhor, né, custo-benefício, alta confiabilidade e eficiência. Segunda posição no ranking de inversores. Tá? Então, ele está na segunda posição dos mais vendidos e produzidos no mundo. Tá? No caso aqui, é o Sungrow. O Sungrow possui uma variedade imensa de faixa de potência, tem garantias de fábrica aqui já, ó, com 7 anos. Tá? Ele já vem com 7 anos de garantia. Porém, conforme eles estão aí fazendo uma propaganda agora, aonde nós vamos ter em cima do Sungrow 10 anos de garantia, tá? Começou a contabilizar a partir do dia 1º, tá? desse mês. Então, todos que fizerem a compra desse inversor, eles já vão levar o inversor com 10 anos de garantia, tá? É um grande diferencial aí com os demais inversores, porque o máximo que a gente vê aí é realmente 7 anos de garantia do fabricante. Então, como a gente está completando aí com o Sungrow 10 anos de produção, eles estão colocando também 10 anos de garantia para quem fizer, né, a compra dentro desse mês. Então, aqui 7 anos e oferece inversores strings, tá? Que no caso é esses inversores aqui, os inversores string, de alta potência até 75.000 watts, tá? No caso aqui a gente está falando de microgeração, tá? Que é os 75. Atualmente, a Sungrow é a segunda maior fabricante aí de inversores do mundo. Já instalamos diversos inversores Sungrow e constatamos sua alta qualidade e eficiência, certamente em uma ótima escala, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente vai fazer uma proposta,
nós estamos sempre referenciando quem? O Sungrow. Giovanni, isso faz com que o sistema ele fique um pouco mais caro do que os concorrentes? Sim, ele fica um pouco mais caro. Porém, quando nós demonstramos... Ele tá rindo aí, só que ele não conseguiu botar o som aí, tá rindo pra caramba, só ele falou comigo aqui. Então, colocamos aí, voltamos aí. Então, pessoal, como a gente estava dizendo aí sobre o Sungrow. Então, ele é um inversor super indicado pela Rio Placa Solar por questões dessa qualidade que ele vem trazendo e somando aí dentro desses equipamentos, tá? A Fronius, ele é uma empresa totalmente austríaca, tá? No caso, agora não quer escrever. Aqui, o Fronius é uma empresa totalmente austríaca, tá? É uma empresa que tem aí mais de 75 anos já de existência no mercado. Ela foi fundada, pessoal, através próximo à Segunda Guerra Mundial, tá? Quem trabalhou já com questão de máquina de solda vai ver que tem as máquinas da Fronius, né? Então, é a mesma empresa que trabalhou com máquina de solda, carregadores de baterias, é o mesmo fabricante do inversor da Fronius. Então, assim, a eficiência desse inversor é altíssima, tá? O único detalhe dele, na verdade, é o valor embutido, que realmente ele é bem mais alto do que os demais, tá? Então, aqui, ó, sistema totalmente austríaco e próprio, tecnologia de carregadores de baterias, tecnologia de solda, né? E de energia solar, rede de parceiros, atendimento no local. Então, assim, ele também tem um diferencial que, vamos supor, se por um acaso o seu inversor parou, eles conseguem vir até a casa do cliente e dar esse suporte, tá? E demonstrar o porquê que ocorreu, ou de repente até mesmo aí, né, corrigir o sistema do inversor, tá? Ele é condecorado o mais alto fator de segurança também. Então, aí, ó, então o fator de segurança dele aí é bem alto, tá? Primeira posição no ranking dos inversores. Primeira posição porque eles falam em relação ao fator realmente de segurança, qualidade, tá? Então, eles têm aí realmente essa questão dentro do ranking ser a primeira posição. A questão da garantia, pessoal, ele tem 2 anos de garantia, tá? Então, quando você compra ele vem com 2 anos. Quando nós vamos instalar, que a gente faz o registro desse inversor, aí sim, aí você ganha mais 5, aonde você soma aí 7 anos de garantia desse inversor da Fronius, tá? Ele é bem indicado aí mais para empresas, tá? Dá para botar em residência? Também dá, sendo que ele é mais indicado aí para empresas de grande porte também, tá? A qualidade dos equipamentos certamente é inegável, pois conta com uma enorme estrutura para atender seus parceiros mundo afora. Então, assim, a Fronius tem diversos parceiros, né, espalhados aí por todo o mundo, assim como também a Sungrow tem, a Agrovaus também tem, porém, as assistências técnicas da Sungrow e da Fronius são as melhores. Um outro que a gente também tem de inversor, assim, que já não é mais o inversor string, tá? É os microinversores, a gente chama, né, de microinversor. Ele tem as suas particularidades, tá? O microinversor, onde você consegue fazer uma instalação mais simples, tá? E o detalhe maior também do microinversor, ele está diretamente ao custo. Se a gente for fazer uma proporção de produção de um inversor string com um inversor de microinversor, você vai ver que o microinversor ele se torna muito mais caro. Porém, ele tem alguns detalhes que ele sobressai em cima dos demais, tá? Então, vamos lá. Além de todas as opções de inversores mencionadas anteriormente, existem os microinversores. Para sistema de maior porte, os inversores strings, que no caso são esses inversores anteriores que nós falamos, né, ainda são mais competitivos do que os microinversores. Porém, a grande vantagem do microinversor é a sua facilidade de geração por conta de sombra. Tá? Por que a gente fala que é por questão da sombra? Vamos dizer, eu tenho aqui um microinversor. Tá? Vamos dizer que esse microinversor ele vai ter 4 entradas. Então, cada perninha dessa aqui é uma entrada.
Em cada entrada, vamos dizer que a gente tem aqui um módulo, tá? Então, tem um módulozinho, uma plaquinha em cada entrada. E aí, no caso, vamos dizer o seguinte, vamos botar que esse módulo aqui, ó, ele esteja com sombra, tá? Então, se esse módulo aqui estiver com sombra, o que vai ocorrer? Todos os outros, diferente dos inversores string normais, o que acontece? Se esse aqui está com a sombra, os outros continuam gerando normalmente, tá? Então, ele tem essa facilidade de geração também, ele tem uma eficiência melhor, né? Um alto fator de eficiência muito maior do que os inversores strings. Então, assim, também tem que ser levado em consideração na hora do projeto, para que a gente possa diretamente entender, né, qual a melhor solução para o cliente. Lógico que esse daqui, mais uma vez, como eu falei, ele se torna bem mais caro do que os inversores, né, que a gente tem aí, inversores string, que são esses inversores convencionais. Tá? A gente tem tanto o Rosemary, tem o PV System, temos o DAI, né, são inversores que nós trabalhamos, né, os micros inversores que nós trabalhamos. Tá? Então, no caso aí falando da Rosemary, no caso é uma líder, né, mundial chinesa, tá? Mas é onde a gente tem aqui um fator, né, de eficiência altíssimo. Estética, né, da montagem é fácil na hora de montar. Monitoramento individual, tá? Então, cada módulo a gente consegue monitorar cada módulo individualmente, diferente também da string do inversor convencional. Você só tem como monitorar a string, tá? Você não tem como monitorar módulo a módulo, diferente, então, dos microinversores. A garantia do microinversor é de 12 anos, tá? Então, o convencional, ele, no caso, aí, o máximo é de 7 anos, tá? Ressaltando que agora a gente está com 10 anos em cima do SunGrow, porém eu não sei até quando vai ficar validado esses 10 anos do SunGrow, tá? Então a garantia aí do microinversor a gente tem de 12 anos. Então ele é bem indicado aí hoje para residências. Teste em condições externas, IP65. O que é isso aqui, pessoal? Todos os inversores, ele vem com esse IP65. Isso aqui significa proteção, tá? Então, vamos supor, se cair água, se poeira, o inversor ele é todo blindado, então ele não deixa, né, ele é resistente a esses tipos de condições aí, severas, tá? Então, aqui, ó, são produzidos para suportar os defeitos externos de temperatura, né, extrema, umidade, gelo, sal, poeira e sujeira sem danos aos inversores, tá? Então, vamos supor, maresia, posso colocar na região onde tem praia? Sim, pode colocar que não tem problema. O sistema ele é feito realmente aí, né, com testes com condições extremas para ele suportar e gerar dentro das condições, né, que o fabricante determinou. Detalhe importante, existe marca que importam equipamentos de outro fabricante, mas, né, no caso, como eu comentei sobre o VEG, né, muitas vezes de origem, né, no caso, chinesa, e apenas rotulam, no caso, aí, esses equipamentos com a sua marca, no caso, no Brasil e em outros países também, que eu estou falando diretamente aqui da VEG, né? Que é a VEG que ela faz isso. Ela pega a Rosemary, né, que é uma empresa chinesa, e aqui ela coloca, então, o seu logo, a sua logo, que é a VEG, que é uma empresa brasileira. Essa prática pode confundir o consumidor final, que acredita estar comprando um produto de uma marca que confia, mas que, na verdade, é somente um importado ou uma outra marca desconhecida. Tá legal? Então, isso é um detalhe que a gente precisa, às vezes, quando vai fazer a venda, mostrar para o cliente. Olha, nosso inversor, ele é um inversor que ele tem uma tecnologia da Samsung, são os desenvolvedores da Samsung que desenvolveram esse inversor. Tá? É um inversor que não só
ele tem uma qualidade, mas a gente pode falar sobre a qualidade e a eficiência porque é um investidor que a gente tem experiência do mercado, é um investidor que traz para a gente uma confiabilidade. E um detalhe, é um investidor que não dá problema para a gente. Então, o fato dele não dar problema da gente, essa é o maior marketing que eu tenho. Porque se eu não tenho problema com ele, é porque o meu cliente não tem problema também com o inversor. Entendeu? Então, é dentro desses pontos que a gente trabalha. Lógico, vai ter outras questões que a gente vai falar sobre a questão da venda mais para frente. O tio Célio vai estar aí também para nos estar orientando um pouco aí na questão de marketing, né, de estratégia de venda. Parte de aterramento, pessoal, que eu comentei ontem. A gente tem as string box, né? Então, todo o nosso sistema, nós fazemos, né, o aterramento. A gente tem uma haste cobreada, que seja os módulos policristalino ou os módulos monocristalino, né? O cabeamento a gente leva conforme norma, a parte aqui de fixação, o balde, né, que é a caixa de visita, tudo isso nós fazemos junto da instalação, sempre garantindo o quê? A eficiência e a qualidade dessa energia que está sendo gerada. Tá? Então, tudo isso a gente leva em consideração, aonde a gente segue aí o passo a passo conforme a norma, né, exige essa montagem. Tá? Então, a gente tem todo o sistema de aterramento. Dependendo do módulo e o tipo de fixação que vem para a gente não tem necessidade, né, a equipe não tem necessidade de fazer aterramento de módulo para módulo, tá? Onde a gente faz aqui um chicote, né, para aterrar de um módulo para o outro. Porém, existe fixações que ela já vem com uma solda química, que quando nós vamos fazer a fixação dos mesmos, o que ocorre? Essa solda já faz uma grimpagem na borda da chapa de alumínio aqui da placa e aonde ela já faz o aterramento de módulo para módulo. Tá? Então, isso aí também é uma questão de característica na hora da instalação. Esse aqui é o nosso sistema de proteção que eu falei com vocês, tá? Onde a gente tem aqui as string box. Tá? Essa string box ela contempla a chave seccionadora e os DPS. Né? A gente acabou de falar o quê? Sobre o aterramento. Né? Então, o aterramento ela é feito aqui diretamente no DPS, tá? Aonde que se houver algum curto no sistema, na placa ou no inversor, ele protege em ambos os sentidos. Tá? Então, vamos supor, se a descarga veio do inversor para a placa, ele corta. Se vier das placas para o inversor, ele também corta, assim como também a seccionadora ela desliga. Tá? A string box ela tem 5 anos de garantia e os componentes também da CA, que é a parte elétrica voltada para dentro da rede, também eles têm aí 5 anos de garantia. Tá? A caixa aqui é uma caixa padrão aí de elétrica mesmo, colocada em residência, aonde esses componentes vão aqui dentro. Tá? Então, aqui não existe um padrão de marca. Tá? A marca, a gente não bota uma marca padrão. O que a gente utiliza mais como padrão é aqui, ó, a Clamp, tá? Que é a marca diretamente com os componentes utilizados aí com a energia solar. Parte de cabeamento, tá? Que a gente utiliza. Então, todos eles são utilizados aqui, ó, MC4, tá? Para fazer a conexão dos fios, né? Entre módulos e módulos, entre string box e módulos. Tá? Então, a gente utiliza aí o cabeamento, que ele é um intermediário, tá? Entre inversor e módulo, tá? E de módulo a módulo. Então, a gente sempre utiliza aqui, ó, conforme a norma também, ó, cabeamento verde ou verde com amarelo, tá? E utilizando sempre os conectores e ferramentas adequadas, tá, pessoal? Porque tem muita empresa aí que não sabe ainda trabalhar e não utiliza aí a forma adequada. E o que ocorre? Esses pinos aqui metálicos, se você não grimpar ele de forma correta, ele pode abrir arco, tá? Então, porque um pino desse daqui, ó, esse daqui, se vocês conseguirem ver aí, esse aqui é mais fininho, tá? E esse aqui é um pouco mais aberto. Por quê? Um vai por dentro do outro.
tá? E se essa grimpagem não tiver em perfeitas condições, ele pode abrir arco elétrico e, com isso, pode colocar fogo nas strings, e queimar realmente, tacar-lhe fogo e pegar fogo em tudo por conta de não ter utilizado a ferramenta correta na hora da grimpagem dos seus cabos juntos aos MC4. Então, aqui, pessoal, é um resumo em relação ao que a gente comentou. Então, a gente tem aí os painéis, onde ele pode ter de 10 a 12 anos. Tá? Então, os módulos, dependendo do fabricante, de 10 a 12 anos. O inversor, o Fronius e o Sungrow, a gente tem aí com ele de 7 anos. No caso, o VEG e o Growvault são 5 anos. Os micros inversores, eles são com 12 anos. Estrutura, pessoal, onde as placas vão, né, ser acopladas, onde elas vão ser fixadas. Essas estruturas também elas têm aí, 12 anos. E, no caso, a string box, onde ela vai ter 5 anos também de fábrica. Tá? Então, todas essas garantias, todas elas são diretamente, né, vinda do fabricante. Então, na hora que a gente emite a nota fiscal, ele já começa a contabilizar, no caso, o prazo dentro dessa garantia. Tá? Então, vem, todas as garantias iniciam após a emissão da nota fiscal. Tá? Então, conforme eu acabei de falar, então todos aqueles equipamentos, na hora que a gente tirou a nota fiscal no nome do cliente, então a nota fiscal vem no nome do cliente, na hora que ela foi emitida, então já está contabilizando ali o tempo, né, da garantia. Falando agora de mão de obra, tá? Que no caso é diretamente aqui a mão de obra da Rio Placa Solar. Giovanni, qual é o tempo de garantia que vocês dão? Nós damos 1 ano de garantia, nós damos uma assistência, tá? Vamos supor, queimou alguma placa, e essa placa foi constatada que foi um dano feito através da fabricação. Não há custo. Alguém jogou uma pedra, alguém jogou uma bola, alguém, de alguma forma, a gente entendeu que não foi defeito de fábrica. Tá? Então, se a gente for ter que fazer essa mão de obra, aí sim nós vamos cobrar em cima dessa mão de obra que a gente for realizar essa troca do painel. Tá? Existe um monitoramento, que é aquela questão que eu falei sobre o smartphone, a gente acompanha todo o monitoramento através do smartphone. Então, o que ocorre, pessoal? Se depois que a gente fez o monitoramento, o cliente fala, saiu, a internet caiu, trocamos o roteador, dentro de 45 dias, nós damos um suporte do monitoramento. Após 45 dias, se precisar fazer qualquer manutenção no monitoramento, nós também vamos cobrar uma taxa para que a gente possa se deslocar, né, que tem um deslocamento, dependendo do que for, o local que for, nós vamos cobrar uma taxa em cima disso. Tá? Então, isso vai ser contabilizado após a instalação. Então, após a instalação, nós temos aqui 1 ano, tá, de mão de obra e os 45 dias contando também de monitoramento. Tudo isso daqui, pessoal, vem descrito no nosso contrato que a gente apresenta junto ao cliente. Tá? Informações importantes. A proposta não inclui obra civil ou elétrica necessária à instalação e conexão do sistema à rede da concessionária local. O que a gente está falando aqui? Se a gente tem um padrão lá, tem que mexer no padrão, tem que mexer no quadro elétrico, nós não, quando a gente manda uma proposta, não está incluso se precisar fazer algum tipo de alteração desse padrão da energia dentro da casa do cliente. Tá? Porque a gente pode, vamos supor, fechou o contrato, foi lá, vamos instalar, tudo bonitinho, quando chega na hora, tem que trocar o padrão, tem que mexer aqui. Isso não está contemplado dentro da proposta, só contempla o quê? O kit de energia solar e a instalação daquele kit. Fora disso, Mas cobrado... isso não é visto na hora, não, Giovanni? Não, sim, isso é visto. Eu estou dando um exemplo porque a gente precisa ter esse conhecimento, porque isso já, além disso, é visto entre a gente, isso também já vai na proposta, já é escrito isso na proposta.
Sendo que como a gente é por vendedor, às vezes o cliente pode te perguntar, poxa, e se tiver que mexer no padrão? Se tiver que mexer, porque meu padrão é monofásico, e a gente já, vamos supor, ele te mandou a conta de luz, aí tá lá, a conta dele é de 350, aí a gente vai e te manda uma cotação, vamos dar um exemplo, de 20 mil. Beleza, aí a gente chega lá para fazer a visita técnica. Pô, mas agora você quer me cobrar mais 1.500 para fazer uma modificação de padrão? Não, mas olha só, tá aqui no coisa aqui, ó, que a gente não cobre isso. Isso aqui é só o valor, entendeu? É só para a gente poder, antes de chegar no local, o cliente já ter ciência do que a gente vai fazer lá. Entendeu? Antes mesmo da instalação, porque ele pode querer questionar valores. Entendi. Entendeu? Então, o que seria essas instalações, né, essas conexões que poderia? Então, tem aqui, ó, adequação de telhado. Então, vamos supor, o telhado da pessoa tem telha quebrada, tem não sei o quê. A gente tem que ficar consertando a telha do cara? Se foi a gente, beleza, a gente pode até ir lá e consertar. Agora, chegou lá, tem telha quebrada, não sei o quê. A gente não tem que reparar isso aqui para depois colocar o sistema. Entendeu? Aqui, ó, mudança de padrão da energia, vamos supor, ele é monofásico e tem que passar para bifásico. Giovanni, vocês fazem esse serviço? Fazemos, porém, isso é cobrado fora a parte para a gente poder fazer. Entendeu? Então, aqui, ó, adequação do padrão de entrada, cabine de medição, entre outros. Né? E uma outra questão aqui, ó, legalização com a companhia, documentação. Então, vamos supor, precisa, de repente, o cliente está com algum processo, está com alguma coisa pela Enel e ele quer que você que resolva. Não, nós não fazemos esse trabalho. O cliente resolve o problema lá com a Enel, a gente vai e instala o sistema. Giovanni, no caso, você acabou de dizer aí em relação a se o cliente tiver um processo, isso consegue colocar o sistema de energia solar para gerar? Sim, a gente consegue. Lógico que pode ter casos a casos que a gente tem que ver junto realmente com a companhia para ver se vai haver essa disponibilidade para a gente poder estar colocando. Tá? Eu e a Angélica temos um sistema aí que a gente está vendo lá em Niterói, agora esqueci o nome do local lá em Niterói, que, né, é um sistema grande que a gente teve uma questão da documentação, que o cara tem que resolver por quê? Questão de pandemia, ele é um sistema que não pode ser cortado à luz, ele não pagou algumas contas, então, assim, eu tenho que correr atrás disso depois para ele? Não, isso aí quem tem que correr atrás é ele, não sou eu, não é a empresa, entendeu? Porque, vamos supor, eu peço de 45 a 60 dias para entregar o sistema funcionando. Por contrato, eu peço 90 dias. Porém, se ele tem algum débito com a companhia, isso vai fazer com que o meu prazo aumente. Então, eu não posso passar para ele que eu vou entregar dentro daquele prazo se ele precisa fazer alguma legalização junto à companhia, alguma alteração, dependendo do que for, entendeu? Ou então, vamos dizer assim também, o cliente ele precisa mudar o CPF da conta dele. Então, eu posso fazer esse serviço por ele? Eu posso fazer, mas quem faz essa mudança é ele. Tá? Porque tudo isso, se a gente for botar na ponta do lápis, vai gerar custo. Então, se ele queira que a gente faça tudo isso, vai aumentar o valor da proposta final para ele. Entendeu? Então, quando a gente manda uma proposta para o cliente, nada disso está incluso. Podemos fazer tudo isso? Sim, mas isso gera custo também. E aí finalizou, pessoal. Oi, Giovanni. Mas então, no caso, um serviço dessa parte vem incluído também no pacote. No caso da cobrança, se a gente fizer no ato da instalação, coisa que a gente puder fazer, vai vir incluído também no pacote que ele for pagar, no financiamento. Isso. Se a gente, com a visita técnica, analisou e, vamos supor, precisa fazer uma mudança do padrão, a gente consegue incluir essas obras junto do financiamento. A gente consegue incluir também, entendeu? Ou se ele querer pagar fora a parte, aí é com ele. Tá. Não, tudo bem. É só para ficar sabendo mesmo. Mas aí, tá concluído? Eu queria me apresentar para ele, o seu pai. Eu queria conhecer seu pai, cara. Quando você vier aqui fazer outra visita, traga ele.
Que coroa, com tá coroa beleza. 100. Tá bom? Beleza. Pessoal, mediante aí em relação ao equipamento, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Deu para compreender como é a diferença dos módulos, diferença dos equipamentos? Isso aí muitas Ficou vezes bem claro. vai fazer Bem claro. no momento, né? Para a gente conversar com o cliente, que a gente vai elaborar o que ele vai precisar, o sim ou não, o qual, né? Isso aí tá Eles querendo que falar? vão Sim. decidir no momento. Não, a questão da visita técnica é o que vai viabilizar. O que ocorre é o seguinte, por que eu frisei aquilo dali? Porque vamos supor, você pega para mim e me manda uma conta do cliente. Dentro dessa conta, eu vou mandar um valor de proposta. Então, quando a gente chega na visita técnica, porque normalmente a gente manda uma proposta antes de fazer a visita técnica. Então, na hora que eu mando essa proposta e depois que eu vou fazer essa visita técnica, o que ocorre? Aí o cliente fala assim, mas aí agora eu vou ter que gastar mais um dinheiro? Então, são questões que a gente precisa, como vendedor, estar ciente e repassar isso também, no caso aí, para o consumidor final. Ok. Bacana. Hoje temos aí 11 pessoas aí na live. Agostinho. Bacana, pessoal. Então, como não se tem dúvida, por hoje então a gente vai estar encerrando. Amanhã a gente volta com mais alguns detalhes, tá? E depois nós vamos fazer a quarta aula com o nosso tio Célio aí, falando sobre vendas, estratégias, né? Conforme eu falei ontem. De repente, a gente vai fazer em duas, a gente tenta fazer tudo em uma aula só, mas se precisar, a gente vai fazer em duas aulas também essa parte de venda, porque venda é uma coisa que não é dom, conforme foi falado ontem, não é dom. A gente precisa estudar a venda, a gente precisa entender a persuasão em cima do cliente, né? A gente tem a Fabiana aí que é corretora, né? Então ela precisa diretamente, toda hora estar ali buscando, né? Fazendo um pós-venda, e isso que a gente vai também trazer, né? Junto com vocês. Vamos supor, vocês passou o cliente, eu ou meu pai vai estar fazendo a proposta, logo após que a gente enviar essa proposta para vocês ou diretamente com o cliente, aí a gente vai marcar junto na nossa agenda um dia também para a gente poder estar entrando em contato com esse cliente, ou que seja, a gente tem uma planilha, ficou lá na sala, eu fiz uma planilha que eu vou poder disponibilizar para vocês, que vocês também podem estar anotando aqueles clientes que vocês entraram em contato, e com isso vocês conseguem se programar daqui a 5 dias eu vou ligar para esse cliente para ver como é que foi essa proposta. Hoje mesmo, um cliente da Angélica, liguei lá para o Rogério, tá? Então, daqui a pouco ele deve estar me ligando. Eu liguei, ele falou assim, não, já falei com ela, mas eu vou te ligar mais tarde, que ele está dando aula. Eu falei, então me liga depois de 8 horas. Então, daqui a pouco ele deve estar me ligando e a gente, de repente, aí com esse contato, a gente vai fechar o sistema de Saquarema. Né? Então, assim, é aquele feedback que a gente precisa do cliente. Né? Hoje também teve uma outra cliente que eu liguei e ela falou assim, Giovanni, eu queria esperar só um pouquinho mais para a gente poder realmente fazer a sua reunião, porque o seu orçamento foi o primeiro. E eu quero pegar outros orçamentos para que a gente possa analisar. Eu falei, pô, muito bacana. E eu gosto quando o cliente faz isso. Por quê? Eu tenho a opção de mostrar para ele, né, o quanto o meu equipamento ele tem o custo-benefício para ele quando o outro cliente mostra, né, essa proposta. Então, assim, por uma questão, né, de competição entre os instaladores, entre as empresas de energia solar, eu mostro qual é o nosso diferencial, eu mostro o que realmente a gente traz, né, de custo-benefício em energia solar para aquele cliente, entendeu?